E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Tem um tempinho que eu não faço Dicas da Bá e eu tenho certeza que vocês estavam com saudades. Será? Espero que sim. Bom, gente, o tema de hoje vocês já viram aí no título do vídeo, mas se você for um bom observador, você vai perceber pelo espaço vazio aqui na minha estante sobre o que nós vamos falar hoje, Bárbara. Nós vamos falar sobre distopias. Eu vou contar pra vocês algumas das distopias que eu já li. Então eu fiz aqui, ó, separei todos os meus livros da estante e alguns outros que eu já tinha lido estão lá na minha estante no Scooby. E eu vou contar um pouquinho sobre as histórias de cada um deles, tá bom? Então se você quiser saber quais foram, continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Começar esse vídeo lembrando você de se inscrever aqui no canal, hein? Clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, beleza? Vamos lá, gente, vamos para o nosso tema de hoje. Falando sobre distopias, eu resolvi fazer uma pesquisazinha assim muito superficial, tô brincando. Mas eu preferi começar esse vídeo fazendo uma introdução sobre o que é uma distopia, né? O que é distopia, Bárbara? Eu fui lá, dei uma pesquisada, dei um Google sobre isso. Peguei uns exemplos de distopias e algumas coisas que eu encontro dentro de todas as distopias que eu já li, que são comuns, e eu fui juntando para fazer a introdução desse vídeo. Bom, distopia basicamente é o contrário de utopia, é um antônimo de utopia, que seria a utopia é o quê? Um mundo perfeito, onde, um exemplo, todos viveriam em paz, em harmonia, todos viveriam bem e seria o mundo ideal. Na distopia, que é o oposto disso, nós temos sociedades muito violentas, nós temos um governo totalitário e opressor, uma sociedade oprimida, a gente tem pessoas que vivem opressão, que vivem privação, elas vivem em situação de desespero. É basicamente isso. O significado de distopia é esse: lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. E as características na literatura, o que a gente vai encontrar nas literaturas que trazem como tema a distopia, como gênero a distopia? Nós vamos encontrar governos totalitários ou tirânicos, é algo em comum em todas as distopias. Nós vamos encontrar uma sociedade oprimida, que pessoas ali que são governadas por esses tiranos e eles são muito oprimidos. Então nós temos situações de extrema pobreza e extrema riqueza também, né? Que geralmente são quem tem essa extrema riqueza são aqueles que estão no poder, enquanto a maior parte da população está ali pobríssima. Nós temos violência em excesso também por parte tanto do governo quanto por parte ali dentro da sociedade mesmo, pessoas extremamente violentas, e também nesse sistema tirânico uma violência muito grande daqueles que estão no comando, porque eles precisam manter a ordem de alguma forma, né? O domínio de alguma forma. Nós temos uma visão pessimista do futuro, não se existe muita esperança sobre algo que vai mudar naquela situação. E por fim, nós em comum, em todas as distopias, pelo menos as que eu já li, nós temos a figura do herói, né? Essa pessoa que, o herói, o rebelde, essa pessoa que em algum momento ela vai tentar se revoltar e agir. Se ela vai conseguir mudar a situação, aí são outros 500. Na maioria não consegue. E aí entra aquilo que a gente fala, que eu falei aqui, uma visão pessimista do mundo. Não existe muita esperança num futuro distópico, num livro distópico, nesse gênero. Não existe final feliz, basicamente é isso, né? Então, com isso dito, você já tem aí uma pequena, levíssima introdução do que seria uma distopia. Vamos lá para alguns exemplos de livros. E eu tentei colocar assim mais ou menos numa ordem daquilo que eu comecei a ler dentro desse universo. Como muitas pessoas, eu não comecei nos clássicos. Eu comecei naqueles livros que eram muito famosos, né, na época que foram lançados. E o primeiro livro, não tenho como falar de outro, foi o primeiro mesmo que eu li que me atinou para o gênero distopia, que é Jogos Vorazes, que tá aqui, ó. Essa trilogia da Suzanne Collins, eu tenho até o meu pin do Tordo.
e a trilogia toda, ela fez muito sucesso, um sucesso absurdo, até hoje vende muito. Gente, eu fui olhar no Scooby e vocês têm noção que são 300 mil pessoas que já marcaram esse livro no Scooby como lido. Isso só no Scooby, tá, gente? A gente não contabiliza aí quantas pessoas já leram e nem conta no Scooby tem. Porque muitas pessoas elas não têm conta no Scooby e já leram esse livro. Então só no Scooby tem 300 mil pessoas que já leram. É coisa pra caramba. E fez um super sucesso. E eu fui uma dessas muitas pessoas que leram esse livro na época. E aqui, como vocês já sabem, a gente vai encontrar a história da Katniss, que vive lá em Panem. A sociedade ali é dividida, antigos Estados Unidos, né? Dividida em 12 distritos, 13, porque um foi limado, né? Os revoltosos aí foram limados. E todos os anos, os 12 distritos, eles precisam enviar os seus tributos, né? São um casal de jovens até 18 anos para competirem nos Jogos Vorazes. E calha desse ano a irmã da Katniss ser sorteada e a irmãzinha dela mais nova, e ela vai fazer o quê? Obviamente não vai permitir que isso aconteça, então ela se voluntaria no lugar da irmãzinha dela e ela vai viver a experiência dos Jogos Vorazes. O que vai acontecer ali vocês já sabem, se você não sabe é melhor não saber mesmo, porque vai ser mais emocionante você só simplesmente ler. A Suzanne Collins, ela reviveu, na verdade, entre os jovens essa sede pelas distopias, né? Então toda a trilogia dela fez muito sucesso. Então eu tenho aqui Jogos Vorazes, o segundo livro Em Chamas. Eu lembro exatamente como eu estava quando eu li esse livro, gente. Eu finalizei ele sentada na minha cama, no meu quarto, desesperada, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Em Chamas, o segundo livro. E o último, que é A Esperança, fechando a trilogia Jogos Vorazes. E todos eles são sensacionais, gente. Eu não gostei muito aqui de algumas decisões que a Suzanne tomou nesse último livro. A gente não vê, entre essas descrições que eu fiz para vocês sobre o que é uma distopia, a gente não vê uma esperança de um futuro melhor aqui não, tá, gente? Eles terminam já os Vorazes muito traumatizados de verdade com o que está acontecendo ali, porque não é fácil você ver gente morrendo à tua volta, seus amigos morrendo, pessoas que você acaba se apegando, morrendo. Então é duro, é doloroso. Então aqui essa esperança não é muita esperança não, tá? É pequenas mudanças, sutis mudanças que vão acontecer no mundo, mas não é nada muito avassalador não. E é característica da distopia, um futuro pessimista, uma visão pessimista do mundo. Depois de toda essa loucura que foi Jogos Vorazes, a gente teve muito livro sendo lançado dentro desse gênero também, muita gente escrevendo sobre, e tivemos um boom aí dentro desse universo. Para os órfãos de Jogos Vorazes, fomos alimentados com uma nova trilogia, que é a trilogia Divergente, da Veronica Roth. Que eu particularmente gostei muito mais. Eu gostava desse universo que a Verônica criou. A história se passa lá em Chicago, nos Estados Unidos também. Aqui nós temos a atriz, a Beatrice, e ela é uma jovem, uma menina, que ela tá... A história é toda narrada na visão da atriz. E o que acontece nesse mundo aqui? Também nós temos uma divisão aqui entre pessoas, só que o mundo aqui é dividido por facções, né? E essas facções, elas mantêm tudo muito harmoniosamente acontecendo. Então nós temos ali a audácia, a franqueza, nós temos N facções ali, acho que são cinco facções. A abnegação e o que ninguém podia ser era um divergente, né? Divergente, não pode ser. Uma pessoa que basicamente não se encaixa. Aquela pessoa que não se encaixa, que diverge de tudo, é um perigo para essa sociedade, onde todo mundo se encaixa dentro de um quadradinho, dentro de um formato. Tudo aquilo que é muito diferente não serve, é perigoso e deve ser eliminado. Então chega uma determinada idade onde todos os adolescentes eles fazem um teste, tipo um teste vocacional, onde eles vão descobrir para onde eles vão, né? Qual facção eles se encaixam e qual seria
o futuro ideal para cada um deles, né? Geralmente a maioria continua na sua própria facção. Um ou outro que acaba saindo, indo para algum outro lugar. E aqui nesse primeiro livro a atriz ela vai precisar decidir para onde que ela vai, se ela vai continuar com a família dela ou se ela vai dar uma chance revolucionária para a vida dela, né? Ainda mais porque ela é uma divergente, então ela precisa, ela mesma que escolhe. É que nem o Chapéu Seletor de Harry Potter, que coloca lá e ele diz assim, ó, você é Sonserina, você é... Enfim, vocês entenderam, né? Aqui é um soro que eles colocam nos adolescentes e aí eles vão viver uma simulação. Nossa, eu lembro, hein? E dentro desse negócio aí eles vão descobrir o que eles são, né? Dentro desses testes eles vão descobrir... Li há muito tempo atrás, hein, gente? Deixa eu ver se tem a data aqui de quando eu li esse livro pela primeira vez. 2012, hein? Meu Deus, 10 anos atrás. E a memória tá funcionando, tá on a memória aqui. E aí eles vão descobrir pra onde que eles vão, né? E a atriz, ela toma uma decisão que surpreende todo mundo e ela vai viver aí uma história emocionante. E esse é o primeiro livro, Divergente. E aí ela vai descobrir que essa sociedade não funciona tão bem assim. Vai continuar a história lá em Insurgente, que eu acho uma das capas mais lindas da trilogia. Eu achei maravilhosa essa capa. E aqui a gente vai ver a história dela continuar. Ela já tá vivendo um romance aí com o 4, né? O Tobias, o 4. E vão viver aí essa história deles e vão descobrir que muita coisa tá errada dentro dessa sociedade. Então, novamente, aquilo que eu falei pra vocês sobre o herói, aqui nós temos uma heroína que vai se levantar no meio dessa sociedade corrupta para denunciar o que está de errado e para cobrar que eles agem corretamente. Porque, como ela é uma divergente, ela traz características de todas as facções. Então, ela tem dentro de si um pouco de abnegação, ela tem dentro de si da audácia, ela tem dentro de si da erudição e, enfim, ela tem um pouco de cada coisa. Então, ela meio que reúne tudo e torna ela uma pessoa melhor, que faz com que ela pense não só nas próprias vantagens e da sua facção, mas no que é necessário para a sociedade toda. Então ela vai ser essa pessoa que vai se insurgir mesmo. E por fim, nós vamos finalizar com Convergente, que é essa capa que eu particularmente não gosto, não acho nada bonita. Não gosto nem do título, mas amei, né? Não tenho muita... Não gosto nem do livro, na verdade. Eu achei ele bem decepcionante. Apesar de ter marcado... Tem quotes aqui maravilhosos. Meu livro tá todo marcado, gente. Ó, 2014 que eu li essa desgraceira, né? E, ó, se vocês repararem aqui, ó, tá todo marcado. Todos os meus livros da série Divergente tá tudo marcado, né? Marcação à beça. E porque eu também li mais de uma vez, ó. Marcação à beça, gente. Marquei pouca coisa, não. E o Convergente vai ser o desfecho de toda a história, que eu particularmente achei muito ruim. A Verônica, ela finalizou de um jeito assim que pra mim foi muito... Basicamente eu sinto raiva até hoje. Não superei. E aí ela escreveu aí um extra, né? Um extra que é o livro do 4, que eu não li até hoje. Deixa eu ver se tem a data de quando eu comprei. Não tem, ó. Tanto que eu nem li. Eu não li, gente. Não li. Tá aqui. Acho que eu vou até tentar ler só pra poder falar. Não, eu vou ler sim. Não me desfiz. Se eu não me desfiz depois de tanto tempo, é porque eu pretendo ler. Mas tá aqui, gente. Depois que eu finalizei Convergente, eu já tinha 4. E eu fiquei tão decepcionada, com tanta raiva do final de Convergente, que eu não quis passar longe, mas lerei. Não sei quando, talvez eu coloque no desafio do ano que vem. Enfim. Mas é isso. Vamos partir pro próximo. Terceira indicação. Já mostrei 15 mil livros, mas ainda estamos na terceira série, né? Porque essas distopias, gente, atuais, elas vêm tudo em trio. Nunca é um livro só, vem tudo em trio. Depois as pessoas vão lá, lançam uns extras ainda, só pra tudo. Enfim. Bom, Legend, que é muito meu amorzinho. Eu amo essa série, eu amo essa trilogia. Já indiquei não sei quantas vezes para as pessoas lerem. E se eu puder indicar, eu vou indicar mais vezes.
que vai acontecer aqui? É a história da June e do Day. Aqui a gente vai ver eles em polos opostos, né? Ah, esqueci de comentar, né, que a série Jogos Vorazes tem, recentemente, acho que ano passado, retrasado, a Suzanne Collins lançou A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é tipo um prequel de Jogos Vorazes. Acontece muito tempo antes do jogo 75, que é o jogo da Katniss. E ela com o presidente Snow quando ele era um jovem. Eu fiz resenha dele aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês assistirem em algum momento, caso te interesse. Não gostei. Só isso que eu vou falar. Bom, vamos voltar aqui pra Legend. Também é uma trilogia, vai contar a história da June e do Day. Eles vão viver em polos opostos. Ela, a June, ela tá ali por cima da carne seca, como minha mãe fala, minha avó dizia. Ela tá ali no auge, né? Ela é super inteligente, super poderosa, ela vem de uma família privilegiada, ela tem dinheiro. E enquanto que o Day é um carinha pobre, vive lá na ralé, ele é um ladrãozinho, ao estilo Robin Hood, o que não justifica, né? Mas é isso, ele é um fora da lei, né? Ela é a garota prodígio, ele é o ladrão, e eles vão se unir quando o irmão da June, ele acaba morrendo. Ele era um cara muito importante, do alto escalão lá do governo, e ele acaba morrendo. E a June era uma menina que ela estava se formando lá na escola e era uma garota prodígio mesmo. Então ela acaba sendo encarregada de investigar, né, não é investigar a morte do irmão, mas de levar a juízo aquele cara que foi indicado como o assassino do irmão dela, que é o Day. Só que quando ela conhece o Day, ela descobre que as coisas não são como ela imaginava. E aí vai rolar muita treta, gente, muita treta mesmo. Ela vai descobrir também que o governo que ela vive também não é muito correto, que as coisas são muito mais acinzentadas do que preto no branco. Aqui, ó, Legend é o primeiro livro. Depois a gente vai ver o Prodigy, que é o segundo, com essa capa que é uma delícia de passar a mão, de tão gostosa, que eu amo demais. Essa capa é linda por demais. E por último, a gente vai ter o Champion, que é o terceiro e último livro que fecha a trilogia. Aqui também a gente vai ter um futuro pessimista mesmo. A gente não vai ter muita esperança não, a gente vai ter uma visão pessimista desse mundo, desse universo. Apesar de as coisas aparentemente se resolverem, nem tudo se resolve, então a gente não tem muito final feliz. E em nenhum desses livros que eu citei até agora a gente tem um final feliz. A gente tem um final. Então, se você se sente satisfeito com ele ou não, aí são outros 500. Mas é complicado, galera, complicado de verdade. E por fim, aqui fecha a trilogia, tá? Recentemente, a Marilu, ela lançou o Rebel, que é um livro da série Legends, que aqui vai trazer o irmão do Day. Então a gente já tá em uma outra fase aqui da vida, os anos já se passaram. Eu tô bem animada para ler esse livro, eu vou lê-lo em breve e aí eu vou trazer para vocês também. Só achei ele meio caro, tá, gente? Eu vou confessar para vocês que eu achei esse livro que enfim, fica a minha crítica aqui a galera da Roku. A Roku também nunca é barata, né, galera? Eles não tiram só o nosso dinheiro, tiram o nosso rim também, né? Complicado. Vamos para a quarta indicação. São 9, gente. Eu tô demorando uma vida para falar de tudo, né? Mas tudo bem, eu acho que vocês estão curtindo. Quarta indicação é Fúria Vermelha. Esse livrinho aqui, ó, que ele é bem polêmico. Nem todo mundo gosta, mas eu sou apaixonada. Sou apaixonada na história do Daryl. Sou apaixonada na história de tudo aquilo que foi criado aqui nesse universo. As pessoas falam, tá até aqui, ó, comparado a Jogos Vorazes e a Guerra dos Tronos. Porque é uma mistura. O P.C. Brown, nesse primeiro livro, ele se inspirou real mesmo em Guerra dos Tronos e em Jogos Vorazes. A gente vai ver isso daqui, essas referências claras a esses dois livros aqui dentro. Tipo, quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas isso não vai durar a série toda, tá, gente? Ele vai colocar aí a mãozinha dele, a inteligência dele e vai criar o próprio universo. E aí que é o trunfo do livro. Eu já fiz resenha dessa trilogia toda aqui no canal também. Vou deixar linkado pra vocês. Mas o que vai acontecer aqui? A gente tem a história do Daryl, que vive numa sociedade dividida por cores. Isso é muito interessante.
A ralé são os vermelhos. A elite são os dourados. E entre essas cores tem muitas outras castas aí. É muita mesmo, gente. Rosa, azul, amarelo, sei lá mais que cor que tem. E muita coisa vai acontecer aqui. O que eles vão fazer? O Daryl, ele era um vermelho e ele vivia, se eu não me engano, nas minas, né? Que eles viviam. E lá, oprimidos, obviamente, né? Tem um governo totalitário que os oprime demais. Eles não são muito relevantes, assim, para a sociedade deles, né? Eles são a ralé mesmo. Então, morreu, viveu, eles não estão nem aí. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação ali onde Daryl vive, né? Isso vai fazer com que ele se revolte. Então ele vai entrar ali entre alguns rebeldes, né? Para se infiltrar, ser uma pessoa que vai se infiltrar e vai entrar ali no mundo do ouro, né? Dos dourados, dessa elite. Porque ele vai implodir esse universo, né? Ele vai implodir esse poder lá do alto, que é isso que é o ideal, né, que você faça. Ao invés de você tentar atingir de longe, você se infiltre e destrua de dentro para fora, né? Que é o que o Daryl vai fazer. E ele vai ter uma jornada muito interessante que a gente vai acompanhar aqui nesse primeiro livro, que é o Fúria Vermelha, seguido de Filho Dourado e, por fim, o melhor de todos, que é Estrela da Manhã. Pesadinho, gente, grosso livro. A cada livro ele vai aumentando de tamanho. Isso pra mim é maravilhoso numa série de livros. Eu acho maravilhoso quando o livro vai ganhando mais páginas. Isso é sensacional. E aqui a gente vai ver o encerramento dessa história. Eu sei que o autor ele lançou muito mais coisas lá fora, dentro desse universo, só que não chegou aqui até hoje, né? Globo Out, que agora é só Out. Pode trazer mais Pierce Brown pra gente, que a gente gosta, tá? E é isso, gente. É maravilhoso. Só fica aqui a informação. Tem muito palavrão nesse livro. A boca do povo aqui não é limpa, é bem suja, suja mesmo. Então, se você não curte, não é que eu curta, tá? Mas eu consigo simplesmente ignorar isso. Mas se você é uma pessoa que não gosta mesmo, passa longe desse livro. Mas se pra você é irrelevante, vai dar pra você ler de boas, tá bom? Mas entenda, galerinha aí tem uma boca bem suja mesmo, de verdade. Próxima indicação, agora a gente já vai para os clássicos. Conforme o tempo foi passando, a gente vai fazendo o caminho inverso, né? A gente vai deixando todos esses livros que são mais jovem adulto e vamos nos voltando, infanto juvenil, né, também, e vamos nos voltando para os clássicos. E aí eu coloquei um objetivo de vida, ler 1984, e eu li. Inclusive tem um destaque lá no Instagram das Gels, no Garotas Entre Livros, que sou eu comentando a minha leitura de 1984. Eu não fiz resenha aqui no canal, nem no blog, mas eu fui comentando sobre o livro lá e eu deixei os destaques de tudo que eu fui lendo e assim, conforme o livro ia me tocando, eu ia comentando com o pessoal por lá. É quase um vlog, gente, tem coisa beça por lá. Em 1984, o que a gente vai encontrar aqui nesse livro, que ele é tão comentado, tão falado, ele é um clássico mesmo, gente. Essa minha edição, inclusive, da Companhia das Letras é maravilhosa. A gente vai encontrar aqui o Winston, que é um cara que vive nesse universo, que é dominado pelo grande irmão, que lembra aí Big Brother, né? Que observa tudo, quer tudo ver. As pessoas são todas... nada passa despercebido ao olhar do grande irmão. Aqui, ó. Inspirado aqui. Nesse grande irmão aqui. E ele vive nessa sociedade onde ele tem um trabalho dele, ele é um servidor público, ele é um cara que ele é completamente controlado e todo mundo segue essa linha, né? Acorda de manhã, tem que fazer isso e seguir a linha, tudo direitinho, tipo o ratinho dentro da gaiola, que tem que fazer as coisas acontecerem daquela determinada forma. E qualquer pessoa que destoa, ela é considerada errada, tem alguma coisa errada com ela e ela precisa ir lá
voltar a si, né? Voltar a si. É bem isso daqui que a gente vai encontrar nesse livro. A gente vai viver numa sociedade controlada, onde você não pode confiar nem no seu vizinho. Se você falar algo que é muito errado ou que fuja aos padrões daquilo que o grande irmão prega, você pode simplesmente ser denunciado e levado embora. Para onde você vai? Bom, enfim. E o que vai acontecer aqui com o Winston? Ele vai meio que ser recrutado para uma operação rebelde, assim. E ele, junto com a mulher com quem ele tem um caso, que é a Júlia, eles vão viver ali um romance e ao mesmo tempo se preparando para uma insurgência, né? Entre o povo, que o povo vai se reunir, e eles estão ali meio que trabalhando juntos de uma forma muito secreta, fica tudo meio assim, extremamente secreto, para tentar fazer com que em algum momento o grande irmão caia. É que assim, gente, visão pessimista do mundo. Você já pode ter uma ideia do que vai acontecer aqui, né? Nesse livro. Ele é um livro muito interessante e eu acho ele muito atual de verdade. Eu acho que em qualquer momento a gente pode ler esse livro e a gente perceber que a gente não mudou muito. Nós, como pessoas, a sociedade no geral não mudou muito. E o interessante é que ele foi escrito, acho que em 1940 e pouco, 48. Deixa eu ver aqui quando é que ele foi. Não vou achar aqui agora. Deixa eu ver. Ele é 40 e pouco, alguma coisa assim. Não sei se é 37, alguma coisa assim, gente. Mas ele é bem antigo. Ele foi escrito bem antes de 1984 acontecer, né? E aí a gente vai ter alguns pós-fácios que são análises de outras pessoas sobre essa obra. Então a gente vai ter em 3 momentos históricos que eu achei sensacional. O primeiro é do Erich Fromm, que foi escrito em 1961, alguns anos depois do livro ter sido lançado. Depois a gente vai ter do Ben Pinlot, que foi feito em 1989, que são 5 anos após a data dos eventos, né, do ano em que acontece esse livro. E por fim nós temos o Thomas Pynchon, que fez essa análise do livro em 2003. Em cada uma delas, gente, é muito interessante as análises. Eu também marquei a beça o livro, olha como ele tá cheio de marcação. Tem muita coisa aqui que é interessante, que eu acho que vale a pena você ler e conhecer essa história e analisar mesmo a nossa sociedade, uma crítica geral que a gente pode fazer da nossa sociedade, baseado no que esse cara escreveu há muito tempo atrás, né? 70 anos atrás. Interessante, 60, 70. Quase mais 60 anos atrás, né? Eu acho. Mais ou menos por aí. Vale a pena, gente. Vale muito a pena ler. Próximo, 6ª indicação. Eu trouxe mais um do Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse daqui já é uma fábula. Ele é bem curtinho, gente. Bem curtinho mesmo. Acho que ele tem 100 e poucas páginas. 140, 150 páginas, mais ou menos. Ele é bem curtinho mesmo. Diferente do 1984, que é um livro um pouquinho mais grosso. Esse daqui não. A gente lê ele assim, ó, uma sentada, bem rápido, de verdade. E ele vai... Também tem um pós-fácil aqui, né? E ele vai contar a história desses animais que eles vivem numa granja. E esses animais, eles se revoltam contra o tratamento que os humanos deles estavam dando para eles. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se insurgir, eles vão se revoltar. Eles vão fazer a revolução dos bichos. E eles vão dominar ali a granja. Eles vão botar os humanos para fora e vão dominar a granja. E eles vão acabar se dividindo ali numa sociedade onde cada um vai ter a sua função. E os porcos vão acabar tomando o poder, né? Eles vão começar a governar, eles vão começar a ditar as coisas. E eles vão acabar se tornando bem ditadores, né? E aos poucos a gente vai vendo que os animais, eles vão percebendo que as coisas não estão sendo muito igualitárias como era prometido. As coisas não estão sendo muito corretas. Então
Então tem algo de muito errado no discurso desses porquinhos aqui, ó, que comandam tudo. Então a gente vai ver mais treta aqui acontecendo, gente. E é interessante porque ele usa de um jeito lúdico, uma forma lúdica, para fazer uma crítica da sociedade que ele vivia. Então isso também vale muito a pena ler. É um livro também bem atual. A genialidade da pessoa anos e anos antes, como ela consegue ler. Isso que é o trabalho da literatura. Ler a sociedade e colocá-la dentro de uma história e ela ainda assim ser renovável, né, tantos anos depois. Isso é bem interessante, gente. Leiam A Revolução dos Bichos. 7ª indicação é o livro Fahrenheit 451. Eu não gostei tanto assim desse livro, mas ele tem a sua relevância e ele é interessante. Eu achei um pouco a história meio truncada em alguns momentos e isso não fluiu tão bem assim pra mim. Mas ele é um livro muito interessante. Até a premissa dele é maravilhosa, gente. Ele vai trazer esse personagem principal, que é o Montag, que ele é um bombeiro. E nesse mundo aqui, nessa sociedade, os bombeiros eles não apagam fogo, mas eles são chamados para atear fogo. Aonde? Em livros. Os livros são proibidos. Ao estilo do Grande Irmão de 1984, as pessoas elas eram controladas pelos seus aparelhos de TV. Aqui também, todas as informações que elas precisavam, elas encontravam nesses aparelhos de TV e era por ali que essa sociedade era mantida como refém, né? Basicamente isso. Você não podia ter os livros, quem tivesse livro em casa poderia ser denunciado, e se fosse denunciado, perderia sua casa, a casa seria ateado fogo na casa, e era esse o trabalho do Montag, até que um dia ele pega um livro dentro de uma dessas casas que ele deveria estar atacando fogo, e esse livro levanta a curiosidade dele, e não é só apenas esse livro, é mais um livro, e assim ele vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, até que ele se vê cercado de livros, e a casa dele se torna uma biblioteca. E isso é muito perigoso, porque ele começa a falar para as pessoas que elas precisam também ler, elas não deveriam ser impedidas de ler, ele acaba se tornando um outro insurgente aí. Novamente, a figura do herói, né? Que vai ir contra o que está acontecendo ali em volta dele. Então ele vai se levantar e vai ir contra tudo isso. Isso é muito interessante, gente. Nesse sentido, eu achei muito interessante. A parte final do livro me pegou, mas o início ficou um pouco assim, mais ou menos. Mas vale muito a pena ler, gente. É aqueles livros clássicos que a gente precisa passar por eles e conhecer, porque vale a pena. Vale muito a pena ler. Próxima indicação é o livro Submissão, do autor Michael Houellebecq. Não sei pronunciar direito o nome dele, não, gente. Mas ele vai contar a história do François, que é um professor francês. A história se passa na França e, se eu não me engano, é no ano de 2022. Irônico, né? Falando sobre isso esse ano. Eu não lembro agora que eu não cheguei a anotar o ano em que ele foi publicado, não. Mas ele vê aqui a gente vai ver na França um regime islâmico. Aos poucos a Europa vai sendo tomada pelo islamismo. E as pessoas elas vão começar a se adaptar a isso, né? Esse novo regime. E vence lá na França o primeiro presidente que é islâmico, né? E ele vai começar a mudar as coisas e ele vai começar a implantar diversas coisas, a dizer assim, ó, você tem que agir de determinada forma, você tem que, teu cabelo tem que ser assim, as mulheres precisam se vestir assado. Então, aos poucos ele vai percebendo que a França está sendo tolhida, que era o país das liberdades, né? Liberdade, fraternidade, igualdade, que é o lema da Revolução Francesa. Ele vai vendo isso aos poucos sendo tolhido por essa nova cultura que vai chegar dominando e impondo regras, né? Algumas coisas ele vê como positivas, como o fato assim, 4 esposas, né? Homens. Mas outras coisas, a liberdade em si vai sendo aos poucos tolhida. E aquelas coisas que são ditas dentro da faculdade vão sendo
impedidas, as liberdades mesmo, assim, de falar e de agir, de ser, vai sendo tolhido. E é muito genial. É um livro genial, gente. Submissão Real. É um livro maravilhoso, eu indico demais. Também não é um livro assim fácil, suave. É um livro para você ler concentrado, mas que vale a pena cada página. Sério, não leia com medo, leia com vontade. Nenhum livro é impossível, todos eles são possíveis. Basta um pouquinho de dedicação, porque alguns exigem um pouco mais de nós. Mas é muito interessante, gente. Leiam, de verdade. E por fim, o último que eu li, que aí é quase um retorno ao meu início no mundo das distopias, né? Que foi o Maze Runner, Correr ou Morrer, que eu li recentemente. Foi uma indicação de leitura do o autor James Dashner. E aqui ele é um livro infanto-juvenil. A gente vai ter a história do Thomas, que vive dentro... Um belo dia ele acorda e ele tá dentro dessa clareira, junto com outros jovens com idades semelhantes a dele. E eles estão presos ali por um labirinto. Eles precisam desvendar esse labirinto na esperança de que eles possam ir para suas casas, rever suas famílias e viver livres, né? Porque eles estão presos ali. Então eles vão viver uma jornada interessantíssima. Não vou entrar em muitos detalhes, esse vídeo já deve estar super longo, mas eu fiz resenha dele aqui no canal, então você pode conferir minha resenha aqui em cima, que eu vou deixar linkado. E é isso, gente. Esse foi um breve passeio pelo mundo das distopias, de tudo que eu já li dentro desse universo. Tem outros livros que eu poderia citar, mas assim, eu acho que esses mais se encaixam dentro dessa descrição dentro desse resumo que eu fiz sobre o que é distopia. Todos eles a gente vai encontrar essas características. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. O que tiver de resenha desses livros, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, como também o link de onde vocês podem comprar cada um deles. Vocês comprando pelos links, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, lembrando a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, clique no botãozinho vermelho e no sininho e ative as notificações. Aí você vai sempre saber quando sair vídeo novo aqui no canal, você vai estar sempre podendo me acompanhar. Certo, galera? Em breve eu volto com muito mais pra vocês. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, para acompanhar todas as novidades do GEL. Beleza? Até breve. Tchau, tchau.